Marcar o sinal eletrônico da Itatiaia, vamos ao vivo agora para a Toca da Raposa 2, onde está o Samuel Venâncio e onde está o Cruzeiro, no oferecimento de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666, Samuel. Vamos lá, Álvaro Damião, boa noite para os amigos ligados na tomba do bate-bola, 6h15, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia, mais um dia da pré-temporada do Cruzeiro e a gente segue ao vivo aqui nesta quarta-feira. É o terceiro dia da pré-temporada e as coisas vão acontecendo. Aliás, são várias as situações que o Cruzeiro tem pela frente para serem definidas. O elenco para ser montado para este início de trabalho, com quem o técnico Adilson Batista vai poder contar. Aliás, amanhã tem a primeira entrevista do técnico Adilson Batista nesta pré-temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro trabalha em 2 períodos até domingo. Amanhã à tarde terá a coletiva do técnico Adilson Batista. Vamos ver o que vai falar o Adilson sobre a montagem deste elenco, como que ele vem conversando com o pessoal do futebol, com o Pedro Lourenço, que é o responsável, pelo futebol neste conselho dirigente transitório, o próprio Alexandre Matos, que segue dando auxílio, com o Ocimar Bolicenho. Enfim, o que eles estão fazendo e tentando neste momento para arrumar este elenco na temporada de 2020. Eu contei aqui, o Cruzeiro tem hoje 29 jogadores aqui na pré-temporada. Um deles, uma cara nova que apareceu hoje. E vamos explicar essa situação com detalhes. Goleiros, Fábio, Rafael, Vitor Eudes e Vinícius. Laterais pela direita, Edilson, Everton e Orejuela. Orejuela chegou hoje, deve ser emprestado, mas até agora nenhuma situação em avanço. Laterais pela esquerda, Dodô, Rafael Santos e Marcelo Hermes. Zagueiros, Léo, Dedé, Manuel, Kaká, Edu. Arthur voltou hoje, estava em Portugal. E o Ramon. Ramon, eu falo sobre ele na sequência, é um jogador que estava no Vitória. Volantes, Adriano, Ederson e Ariel Cabral. Meias, Maurício, Rodriguinho e Robinho. Robinho está no DM. Atacantes, David, Sassá, Vinícius Popó, Wellington, Fred e Judivan. Mas é certo que muita gente ainda vai sair desses atletas. Foram 25 a campo no dia de hoje. Os 4 goleiros com o preparador, o Leonardo Lopes, o restante fazendo um trabalho com bola e também treinamento físico com bola, o Adilson e o Ciro, que é o auxiliar, o treino físico com o José Mário Campês. Vamos lá sobre essa situação do zagueiro Ramon. Hoje pela manhã, quando a gente estava aqui na Toca da Raposa 2, ele apareceu. E aí veio a informação do Cruzeiro que o Ramon tinha chegado. E até então nenhuma situação analisada, nenhuma situação informada sobre o tempo de contrato, como que ele estava vindo. E aí depois veio a divulgação por parte do Cruzeiro, que o Ramon, ele havia assinado um pré-contrato com o Cruzeiro, segundo a nota, em novembro de 2019, a negociação então conduzida pela antiga gestão. E com isso, o Cruzeiro vai estudar a situação. Tem uma reunião na próxima sexta-feira com os agentes do jogador para estabelecer por que neste pré-contrato o Ramon, que estava no Vitória disputando a Série B, na antiga gestão, ele assinou um vínculo com um salário maior do que o teto salarial, de R$150 mil. Então ele já chega e vai ter que definir a situação. Vai ter que fazer um novo contrato, vai ter que ter uma redução para aí sim continuar nos planos. Porque para receber mais do que R$150 mil, aí o Cruzeiro vai procurar um outro jeito de resolver esta situação. Pode ficar o Ramon? Pode, desde que faça um novo vínculo dentro da realidade de orçamento que o Cruzeiro terá para 2020. Então, é uma situação que vai ser definida na próxima sexta-feira, Álvaro. É essa a manchete. Você, no caso, já está explicando a manchete quando eu falo que teto continua sendo problema no Cruzeiro, agora com o zagueiro que estava no Vitória, não é isso?
Isso, exatamente. E quando você fala de adequar a realidade do Cruzeiro, teto de 150 mil reais, a gente percebe que estão completamente fora da realidade, porque 150 mil reais mensais virou um negócio assim, coisa boba. Porque você fala que um cara desse, que ninguém sabe onde que tá, de onde que tá vindo, que tá chegando de repente, ganha mais do que 150 mil por mês, Samuel. Pois é, essa é a questão. Que é isso? Por isso, a diretoria que está agora, o Então departamento de futebol, qualquer um tá ganhando 180, 200 mil aí, não tô entendendo. No Cruzeiro, né? respirou, tá ganhando. Pelo amor de Deus, gente. No Cruzeiro. Isso mostra o quanto a gestão passada... Um diretor né? executivo de uma grande empresa não ganha isso não. O que é isso que está acontecendo? E o Ramon tem 24 anos, com todo respeito ao Ramon, ele não se destacou assim no Vitória, para o Cruzeiro trazer que, com grande potencial. Então é para mostrar, e é um erro que aconteceu no ano passado, porque um salário alto, fazer um pré-contrato com um cara de 24 anos do Vitória, repito, que não posso nem falar muito dele, porque ele nem chamou tanta atenção assim para que o Cruzeiro fosse atrás, e chega agora já causando de certa forma um problema. E problema pro garoto também, né? Pro Ramon, porque ele não tem culpa nenhuma. Ofereceram para ele, olha, você vai pro Cruzeiro para ganhar mais de 150 mil, pô. Eu jogo no Vitória, o Cruzeiro é um clube maior, vamos pagar mais. É claro que eu vou fazer um pré-contrato. Então o menino não tem culpa de nada. E agora já estou imaginando os diretores do Cruzeiro, no caso o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos está chegando. Para ele pagar. Não, chegando, conversando com o Ramon, zagueiro que estava no Vitória, e pedindo para Ramon baixar para 150 mil, Samuel. Aí não tem jeito não, hein? Pois é, o que eu imagino, o Álvaro e Léo Figueiredo Esses caras vão estressar, eles vão adoecer, viu? Não fala isso não. Não, tá louco aí, porque você vai conversar com o Fábio, a gente já sabia que ia ter que conversar. Vai conversar com o Dedé, a gente sabia que ia ter que conversar. Agora começa a aparecer uns caras que a gente não sabe nada dos caras e eles ganhavam mais do que 150 e vai ter que conversar com esses caras também. Só imagina, vamos nos colocar aqui na vida do novo conselho do Cruzeiro. Que a gente, né? Quem encabeça o futebol é o Pedro Lourenço. Aí o Pedro tá lá. Tem que sentar com o Dedé, com o empresário do Dedé, com o Fábio e tal. Aí chama o Beneci, ou qualquer outro lá que esteja lidando no Cruzeiro, ajudando ele. Falou, ô Pedro, chegou um menino aí de 24 anos, é um zagueiro do Vitória. Não, esse ali tava lá no Operário. No Vitória, e nós fizemos um pré-contrato com ele. E acima do teto, você vai ter que... Imagina, cara, é difícil. É difícil. Ô Samuel, a vida tá fácil não, Samuca. Pois é, e você falou do Pedro Lourenço. Ele saiu daqui, deve ter meia hora. O Pedro Lourenço, ele está acompanhando aqui na Toca todas essas situações. Recebendo empresário, tenta baixar o salário. Então, é mais uma para resolver. Como o Ramon estava no Vitória, de repente ele, reduzindo bem aí esse salário, vai ser um grande salário para ele ainda. Que a gente imagina, né? O Vitória também não tem condição de pagar um alto salário. Então, é mais um problema para resolver. E enquanto isso, eles vão conversando com outros empresários, com outros atletas. Por exemplo, o empresário do Rodriguinho esteve também na Toca da Raposa 2, teve uma primeira conversa. O Cruzeiro quer a permanência do jogador, mas, por exemplo, o Cruzeiro quer a permanência do Fábio, quer a permanência do Dedé, quer a permanência do Léo, quer a permanência do Rodriguinho. Só que todos ganham salários altíssimos. Desses aí, o menor é o Léo. Então, essa turma, se quiser continuar também, Léo Figueiredo, vai ter que aceitar uma redução. E alguns aceitaram uma redução muito grande no vencimento dele. Eu falava mais cedo que o que acontece? O orçamento do Cruzeiro, ele vai ser reduzido em quase 5 vezes para esta temporada. Então, por exemplo, o jogador vai ter que reduzir quase nessa proporção, porque senão o clube não vai aguentar. E com quem eu tenho conversado, desses vários agentes que estão chegando todo dia na Toca, eles estão falando o seguinte: o Pedro Lourenço, principalmente, né, que está comandando o futebol, eles estão sendo bem transparentes com toda a situação. E aí, os caminhos são os seguintes: ou o jogador aceita a redução, e tem que reduzir muito mesmo, porque mesmo com a flexibilização do teto de 150 mil, o Cruzeiro não vai pagar mais do que 300, 350 para essa turma que ganha muito.
Então o pessoal tem que reduzir. Quem quiser reduzir, ok, o negócio está fechado. Vai fazer parte do elenco em 2020. Agora, quem não quiser, tenta ficar aí para contar com uma melhora financeira, o que não deve acontecer por agora, ou então procurar a justiça. Não tem outro caminho. O que os gestores estão passando é o seguinte: o salário que a pessoa, o jogador no caso, recebe neste momento, o Cruzeiro não tem condição de pagar este salário em 2020. Então são estes os caminhos, e eu destaco e repito, Léo, os empresários estão falando que essa turma do Cruzeiro, os gestores estão sendo bem transparentes, e isso é um passo importante na negociação. Eu falei hoje mais cedo, Samuel, no plantão da cidade, no meu comentário, que a palavra mais interessante para o Cruzeiro, na minha opinião, nesse momento, é empréstimo. Por quê? Porque começam a vir propostas de empréstimo para jogadores do Cruzeiro, porque ninguém está com muito dinheiro no futebol brasileiro, mas para o Cruzeiro é interessante. O cara tem contrato, mas vai ser emprestado e vão pagar integralmente o salário dele. O Cruzeiro resolve este ano o problema e continua com o ativo. Né? Um jogador mais jovem recebe uma proposta de empréstimo, tem contrato com o Cruzeiro, estoura no ano, pode ser vendido no ano que vem. Ele continua tendo vínculo e o Cruzeiro se livra de um salário alto. E da mesma forma, o Cruzeiro também pegar jogadores por empréstimo. Porque você cria uma alternativa de um ano. Olha, esse meu ano aqui é um ponto realmente fora da curva. Olha o tamanho do meu clube aqui, o Cruzeiro vai dar a volta por cima. Mas neste ano, o orçamento está muito baixo. Quando voltar para a Série A, a coisa muda bem de figura. Então, preciso de jogadores que vão encaixar. Então, os empréstimos, momentaneamente, me parecem o caminho. E são as negociações mais fáceis de acontecer. Porque não tem que girar dinheiro, tirar dinheiro do clube A para trazer para o Cruzeiro. E o Cruzeiro também não vai desembolsar. O Cruzeiro não tem condição de contratar nenhum jogador agora. Eu acho que o Cruzeiro agora tem que montar duas frentes, viu, Samuel? Uma, para poder administrar o que existe dentro do clube, no que se refere a jogadores que eu estou falando, no que se refere ao departamento de futebol. Uma frente para poder administrar esses conflitos que existem hoje dentro do próprio time, dentro do próprio clube, para poder administrar isso e ver a possível saída de alguns jogadores. E um outro para poder falar da montagem do time para 2020, porque está misturando demais. A gente fica falando muito de quem vai ficar, quem não vai ficar, de como que vai ser feita a negociação, como que vai ser feita a rescisão contratual, se vai ter rescisão contratual, se não vai ter rescisão contratual, e ao mesmo tempo não falamos de um time para disputar a temporada 2020, e a temporada 2020 já existe, Samuel. Pois é, concordo com você, Alves. Eu acho que temos que ter duas frentes. Uma frente, esse aqui vai falar sobre o desmanche. A palavra é essa ou não é? Mas tudo bem, vai ser usada aqui agora essa. É isso aqui, Esse aqui vai administrar essa situação. Jogadores que estão aqui, que não aceitam e que vão ser liberados, que vão ser negociados. Quem trata sobre esses jogadores é fulano de tal. Esse aqui vai tratar dos jogadores que estão sendo contratados e do elenco do time para disputar a temporada 2020. Porque tem uma temporada toda para ser disputada pelo Cruzeiro e o Cruzeiro não pode correr o risco de passar o seu centenário novamente numa Série B do Campeonato Nacional. Então ele tem que montar um time competitivo em 2020. E alguém por cima, e aí no caso é o Pedro Lourenço, para poder assinar pelas duas partes. É verdade. E estão tentando, viu, Álvaro? É tanta coisa para levantar que a cada hora aparece uma situação, né? Por exemplo, como essa do Ramon, que chegou aí com esse pré-contrato acima do teto salarial que o Cruzeiro quer praticar. Pelo menos tem uma ideia para esse início de temporada. 6h28, você está precisando melhorar a sua renda e ganhar um dinheiro extra? Então você precisa conhecer os cursos no Globoesporte.com, que o Cruzeiro tem interesse no Ralf, que não vai ficar no Corinthians. É um volante veterano. Lembrando que o Cruzeiro liberou há pouco um volante de maior idade, né? O Henrique, que é mais experiente, está no Rio para acertar com o Fluminense. E aí a informação do Globoesporte.com. Eu liguei há pouco para o Ocimar Bolicenho, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, e ele me disse o seguinte: o Ralf foi oferecido ao Cruzeiro, mas a prioridade no momento é resolver as outras coisas. Isso aí que você falou e que o Léo disse. Só depois o clube vai pensar em contratar ou não jogador neste início de 2020. E, aliás, os gestores até haviam falado
tinham falado num primeiro momento sobre não contratar ninguém, porque o Cruzeiro tem muita pendência para resolver neste início de temporada. Então, repito, palavras do diretor de futebol, Vocimar Bolicem, que o Ralf foi oferecido, no momento nenhuma negociação, porque o Cruzeiro tem que resolver as várias pendências nesta montagem do elenco de 2020. Tá tudo dito, Álvaro Damião? Tudo dito, ou pelo menos quase dito, porque eu vou lhe fazer uma última pergunta, Samuel. Time para 2020 tem alguma cara, alguma coisa? Você está acompanhando os treinamentos? Começaram os treinamentos na segunda-feira, a reapresentação, na verdade não é treinamento ainda, porque a reapresentação, como que o Adilson está fazendo, ô Samuel? Ô Álvaro, eu vou até anotar aqui no meu caderninho. Vai ser a primeira pergunta pro Adilson amanhã. Adilson, o Álvaro Damião pediu para perguntar qual a cara do time do Cruzeiro. Acho que ele não vai conseguir responder, não. Brincadeira à parte, Álvaro, sinceramente, se fosse escalar hoje um time, eu ia escalar só menino da base. Porque eu não sei se o Fábio fica, se o Rafael fica. Aí eu não sei se o Edilson fica, se o Léo fica, se o Dedé fica, se o Dodô fica, se o Ariel Cabral fica, se o Sassá fica, se o Fred fica, se o Rodriguinho fica. Entendi. Só menino, Álvaro. Entendi tudo, Samuel. 6 horas com mais 31 minutos. É isso que eu falei, ô Léo Figueiredo. O Cruzeiro tem que montar rapidamente duas frentes. Uma para tratar da temporada 2020, do que eles estavam... Porque, olha, a gente aqui, né, a gente aqui falando é uma situação. Agora, os dirigentes do Cruzeiro, quem está lá dentro, eles têm a noção exata do que está acontecendo. Se é mais difícil ou menos difícil do que a gente imagina. Mas eles têm a noção exata. Essa pergunta que o Samuel colocou no ar, eles podem responder. Ou estão bem próximos da resposta. Se o Léo vai ficar, se o Dedé vai ficar, se o Fábio vai ficar. Então, em cima das respostas que eles já têm, eles têm que passar para a frente A ou para a frente B, aí eles vão entender da forma como quiser. Ó, já vai montando o time com essa cara aqui, ó. Não conta com esse aqui não, porque esse aqui não vai ficar. E já vai montando o time aqui, né? E aí uma vai conversando com a outra, uma vai comunicando com a outra, sabe? Uma preparando o time para a temporada 2020, a outra negociando quem está saindo ou quem está entrando na justiça ou como que vai ficar a situação do jogador A ou do jogador B. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer isso. E uma pessoa por cima para poder assinar, avalizar tanto esse quanto aquele, o que esse está contratando e o que esse está liberando. Porque se o Cruzeiro começar a misturar demais o contrato do Fábio, com o contrato do Dedé, com o contrato do Léo, com quem tá chegando, com o rapaz que tá vindo com vitória, com o treino do Adilson... A temporada não começa. A temporada não começa. 6h30.